A natureza é uma verdadeira caixinha de surpresas. Hoje ainda há uma diversidade de fenômenos que a primeiro momento parecem completamente inexplicáveis, mas alguns nós já fomos capazes de ter uma resposta concreta do que é que tá acontecendo de verdade. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O Han Taos. No Novo México existe uma pequena cidade chamada Taos, em que um fenômeno natural inexplicado perturba os moradores da região já há muitas décadas. Todos os habitantes de lá descrevem ouvir uma espécie de que é um som bem grave que parece muito com o barulho de máquinas funcionando. Por isso que muitos chamam de Rum de Taos. Nenhuma fonte natural foi encontrada como a origem desse ruído aí, o que faz alguns pesquisadores teorizarem que tudo não passa de uma histeria coletiva. Eles defendem um argumento dizendo que se um habitante daquela região não ouvir o som, eles vão acabar não pertencendo a um grupo específico de todos os moradores, né? Assim, os seus cérebros criam ali placebos desse ruído para que eles não se sintam excluídos. Entretanto, com o desenvolvimento de microfones, né, cada vez ali mais sensíveis, nós também fomos capazes de identificar que o barulho realmente existe, família. Apesar de ainda não termos ideia da origem dele. Sapos em carvão. Por alguma razão ainda desconhecida, existiram mais de 90 casos ao longo da história de sapos encontrados vivos dentro de pedras ou bolsões de carvão. O que se sabe até o momento é que todos os sapos encontrados nessa condição possuem alguma característica semelhante ali. Todos estão cobertos por uma espécie de muco e suas colorações mudam para o branco. Todos morrem em média um dia depois que foram retirados de suas rochas. A principal teoria é de que eles acabam entrando nesses locais por pequenas frestas, quando bem pequenos ainda, sabe, não tão desenvolvidos, e acabam crescendo lá dentro ao ponto que são incapazes de sair, adaptando-se por completo à vida naquele local. Vou falar uma coisa pra vocês, né, que azar da sapaiada se for isso mesmo. O pântano psicodélico. Todo ano, por volta do mês de março, em um pântano localizado na Flórida, um fenômeno natural de derrubar o queixo acontece. Suas águas ficam coloridas. Esse efeito psicodélico acontece por conta do tipo de vegetação na região, que possui muitas árvores com flores e folhas carregadíssimas com diferentes tipos de ácidos e óleos. Após as folhas caírem e se decomporem durante o inverno, essas substâncias acabam subindo para a superfície das águas, criando esse efeito que fez esse pântano uma das atrações turísticas mais belas do planeta. Vou falar pra vocês, deve ser uma experiência incrível passar um diazinho que seja vendo isso aí, né? Tornados de fogo. No Missouri, nos Estados Unidos, um evento climático é extremamente perigoso e deixa todo mundo da região muito impressionado. Durante algumas épocas do ano, a região é atingida por queimadas gigantescas, que são intensificadas por esses fenômenos aí. O formato geográfico da região ajuda a formação de intensas correntes de ar, que são fortemente influenciadas pelo calor das queimadas. Em alguns casos, eles acabam se encontrando e formando o fenômeno conhecido como tornado de fogo. Por mais que ele seja muito bonito e impressionante, esse fenômeno é muito perigoso, porque pode espalhar o fogo ainda mais, que vai causar mais tornados, que vai causar mais fogo, indo para um ciclo de destruição praticamente infinito. E claro, pode acabar com todas as propriedades humanas e também da natureza, caso ele passe ali e entre em contato, né? O famoso Dart. Olhando rapidamente, você pode até achar que essa criatura é um peixe. Porém, esse na verdade é apenas um girino, conhecido como Dart. Ele foi encontrado por um grupo de voluntários que estavam removendo uma espécie invasiva ali de sapos no Arizona, quando eles se depararam com uma figura que a princípio ficaram confundidos ali, acharam até que era um peixe. Mas olhando de perto, eles perceberam que na realidade era um girino da mesma espécie de sapo que eles estavam removendo do local. Dart foi levado para um centro de pesquisas para ser estudado, onde eles chegaram à conclusão que o pobre coitado havia nascido com uma má formação genética, que fez com que o seu corpo não parasse de crescer, meus queridos. De fato, a vida de Dart foi muito curta, uma vez que o seu sistema circulatório e respiratório não foram capazes de funcionar como deveriam, e claro, ele morreu. O que é de partir o coração, né, meus queridos? Mas vou falar uma coisa pra vocês, a natureza nos surpreende sempre, né? Sapo sem cabeça.
Vamos agora falar de um outro caso aqui muito surpreendente. Um grupo de biólogos estava explorando uma floresta de Connecticut e também estavam procurando algumas espécies de plantas para utilizar ali nas suas pesquisas, quando eles acabaram se deparando com um achado, digamos que incomum, tá? Eles acharam um sapo americano que não possuía um rosto, mas ali tava vivo ainda, tava pulando. Levou algum tempo até que alguém fosse capaz de compreender o que havia acontecido, né? Porém a explicação mais aceita é de que o sapo havia sido atacado enquanto hibernava, e esse ataque poderia ter sido por uma larva de mosca comedora de sapos, que devorou o rosto por completo, mas deixou partes suficientes ali do cérebro e corpo para que ele permanecesse vivo, meus queridos. Apesar disso ser muito bizarro, esse sapinho estava com seus dias contados. A equipe de biólogos até chegou a tentar resgatá-lo de alguma forma, alimentar ele também direto pela sua cavidade ali, né? Porém os danos eram grandes demais para que, bom, ele fosse capaz de sobreviver de maneira contínua. Existiu também uma galinha que teve a sua cabeça cortada numa tentativa de fazer uma canja num jantar, um frango assado, e continuou vivo por um bom tempo também, tá? É sinistro essas coisas que acontecem no mundo, né? Pássaros incendiários. A descoberta e domínio do fogo são algumas das maiores conquistas da humanidade, sendo considerado hoje o seu domínio uma das razões para que nós fôssemos capazes de nos tornar as criaturas inteligentes que somos hoje. Às vezes nem tanto, né? Mas tudo bem. No entanto, antes de nós termos a capacidade de produzir o nosso próprio fogo, a primeiro momento nós aprendemos a coletá-lo, principalmente de incêndios florestais que ocorriam naturalmente, quando raios atingiram árvores, e outras formas também, né? Porém, agora é a hora da gente reconhecer que essa não é apenas a nossa habilidade. Isso porque uma espécie de ave de rapina que vive na Austrália sempre utilizou os incêndios naturais para caçar as pequenas presas terrestres que se viam ali obrigadas a fugir das suas tocas, né? E claro, passou a utilizar o fogo de uma maneira muito mais consistente. Bom, relatos de diversas pessoas afirmam que presenciaram algumas dessas aves recolhendo galhos com chamas ali de algum incêndio e levando para outra região, meus queridos. Ai, não bastava o mundo tá como tá, temos aves botando fogo nas matas também. Bom, assim elas davam início a outros focos de incêndio, que claro, aumentava as chances dela caçar uma presa nova. Meus queridos, vocês achando aí que não tinha bicho mais inteligente que nós, né? E eu vou falar pra vocês, pode não chegou ainda lá, mas quem sabe daqui a um tempo, né? Opalas coroite. Opalas coroites são um achado único no mundo, isso porque elas são opalas que cresceram no interior de pedras ferrosas, o que acaba resultando na formação de padrões únicos que alternaram na coloração monocromática ali do ferro para o universo das cores das opalas, meus queridos. Para você ter uma ideia, a primeira vez em que um depósito de opalas coroite foi encontrado aconteceu apenas em 1897 na Austrália, e até hoje esse é um dos únicos depósitos dessa pedra preciosíssima no mundo. Porém, com o tempo foi descoberto que esse mesmo depósito era 8 vezes maior do que se imaginava anteriormente, fazendo com que a raridade dessas opalas meio que despencassem, né? Outro fator que não as tornam tão caras quanto as opalas comuns é que elas são consideradas formações impuras, uma vez que perdem o padrão polido comparado às pedras preciosas. Mas, meus queridos, mesmo sendo consideradas impuras, eu vou falar pra vocês, é muito bonita, não é mesmo? A chuva de insetos. Veja a imagem desse carro, o que você acha que está acontecendo em cima dele? Bom, se sua resposta for qualquer coisa além de insetos, você está completamente errado, família. Agora, se você chutou numa nuvem de efêmeras, você está correto, mas ninguém vai falar efêmeras. Bom, essas efêmeras nasceram do lago Erie e formaram uma nuvem de insetos tão gigantescas que elas foram percebidas até pelos radares meteorológicos, meus queridos. Agora, para quem não sabe, inclusive eu, efêmeras são insetos que passam grande parte da sua vida dentro da água e apenas saem da água pra, bom, fazer o rariola, né, casalar. Porém, como estamos falando de diversas gerações desse animal ali simultâneo, todo o fenômeno da nuvem de insetos acabou durando pouco tempo. Imagina só passar por isso no verão, né? E também, se alguém reclamar do sol brasileiro, eu vou falar, pelo menos a gente tem que falar que no Brasil não chove insetos. Bom, família, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários quais esses tópicos você mais gostou de ver e a gente vê no próximo vídeo, que sai amanhã, tem vídeo direto aqui no canal. Um abraço, fica bem, até a próxima, valeu!